Você que tá acompanhando o Otome Game com certeza conhece o Luxion, né? Lá no primeiro episódio foi onde ele apareceu pra gente, inclusive. Por isso que a gente conhece ele. Praticamente quase matou o Leon até. E depois de digitalizar o DNA do Leon na tela de entrada dele e ouvir que ele era capaz de ler japonês e também fazer muitas outras coisas, incluindo coisas como reencarnação no mundo do jogo e tal, a própria EA, o Luxion, ficou, cara, encantado com isso e permitiu que o Leon reivindicasse e pedisse o seu nome de fato. Mas tem um momento aí que essa amizade pode meio que ser questionada, né? Já que o Luxion meio que traiu o nosso querido Leon. Pois é, isso que você ouviu. O Luxion traiu ele, foi contra os princípios e agora tá junto com o Pierre, que é o primeiro antagonista direto do Leon nessa série. E cara, como é que isso aconteceu? Por que que aconteceu? Eu digo pra você se preparar. Prepara aí que eu vou responder essas perguntas pra você agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o Luxion era originalmente um item de Cash in Game Shop dentro do Otome Game, né, no jogo original. Mas agora ele é mais um delteragonista da história, tá? Pra quem não sabe o que é delteragonista, eu vou deixar mais claro pra vocês. É um importante coadjuvante dos eventos principais da série. Agora ficou claro, né? Pois é, vamos lá. O corpo principal do Luxion era uma gigante nave espacial preta, que era conhecida como Einhorn. E essa nave aí é a responsável por todos esses acontecimentos que a gente vai trazer nesse vídeo aqui. Mas para locomoção, o Luxion ainda assim assumiu uma aparência de uma pequena bolinha de metal que tinha uma única lente vermelha para enxergar tudo que andava por aí. Basicão, como a gente vê ela direto junto com o Leon. Mas com a criação dos velhos humanos, Luxion foi presumivelmente programada para odiar cada um dos novos humanos, porque eles foram eles, né, que causaram a extinção dos seus mestres antigos. E tava tudo normal, tudo indo de boa, a Luxion tava ajudando o Leon em muitas coisas, né, dentro da série, coletando informações principalmente sobre a Mary e tudo mais, até a aparição do Pierre, o segundo filho da família Fable, um dos 6 nobres na segunda parcela do jogo de Otome Game. Ele era um usuário da Árvore Sagrada, o primeiro antagonista que o Leon encontrou dentro dos 6 nobres. Pierre era um indivíduo completamente rude, arrogante, um cara humilhante, sacou? Ele se orgulhava do status da sua família como um dos 6 nobres e não tinha nenhum problema em simplesmente usar esse status para se safar de qualquer coisa, como se fosse assalto, roubo, chantagem, até sequestro, irmão. Por baixo de todo o orgulho e a arrogância dele, na verdade a gente pode dizer que ele era um cara até covarde, sabia? Porque ele é um cara que simplesmente tem medo de outras coisas, ele tem medo das outras famílias nobres que tentam não chamar a atenção sempre. E se ele for confrontado por um outro dos 6 nobres, por exemplo, ele imediatamente recua. Ele não fica lá, não continua indo pra frente. Ele fica até com ciúmes do Brad, que tá recebendo toda a atenção das garotas, e aí é onde tudo começa. O Pierre e o seu grupo atacam o Jean, a Mary, que estava junto com eles também. Pierre levantou e desafiou o Julius para uma partida. Só que, se ele ganhasse, ele queria pegar o navio que estava com o Julius. E ele até tinha pegado o Brad como refém. Ele apostou que iria devolver o cara se ele ganhasse ou perdesse, independente. Mas não iria devolver se o Julius não aceitasse a partida. E talvez até matasse ele. O Pierre jurou pela Árvore Sagrada para que todos acreditassem nele, e a Einhorn imediatamente veio à mente da Mary. Quando ela ouviu falar sobre o navio, ela sabia que a nave era do irmão. E mesmo o Julius tendo esse mesmo pensamento que ela, as coisas ficaram complicadas para ele, porque o Pierre começou a ameaçar matar o Brad caso ele não aceitasse nada disso. Aí já era, né, cara? Pô, simplesmente impressou o príncipe contra a parede. Não tinha como ele sair dali mais, cara. Então ele teve que aceitar essa proposta. O Pierre começou a rir nesse momento alto pra caramba, como se já tivesse vencido a luta. E ele jogou as mãos pro céu. Julius ficou um pouco surpreso e não entendeu muito por que o Pierre estava rindo de repente altão. E aí um círculo mágico se manifestou. O Pierre estava no centro dele. Esse círculo ainda se estendeu para uma área onde a Mary e os outros estavam. E aí o rosto da Mary empalideceu no momento que ela viu o círculo no chão. Agora a ficha tinha caído. Ele simplesmente tinha enganado todo mundo sobre a Árvore Sagrada para apostar a Einhorn na luta, mesmo que a Einhorn pertencesse ao Leon, cara. E acabou que o Pierre levou a melhor, né? Usando o seu bração para poder pegar o grupo desprevenido, ele prendeu todo mundo em várias videiras. E eles não conseguiram completar os desafios e acabaram perdendo o jogo pro Pierre. Todo mundo, então, teve uma tatuagem em forma de colar impresso no pescoço.
O círculo mágico criado pelo Pierre desapareceu e as raízes dos cipós pararam de se mover. A parada aqui é o seguinte, é que o juramento da árvore sagrada é algo absoluto, galera. O criminoso hediondo que tentasse violar isso acabaria sendo punido diretamente pela árvore sagrada. E se qualquer um deles tentasse desobedecer, a cabeça ia ser cortada e ia sair voando. O negócio não tava bom, não. Os olhos do Julius, então, arregalaram, cara, com essa explicação do Pierre. Todos olharam pra Mary e lá no pescoço dela também estava gravado com a crista da árvore sagrada. Os 4 ficaram furiosos com o Pierre por ter feito isso com a Mary também, cara. E mesmo assim não puderam fazer nada agora. Então ele e os seus capangas que derrotaram o príncipe e a comitiva completa, meteram o pé dali. Óbvio que o príncipe já correu pra falar pro Leon, né? Porque não fazia sentido ele não falar pro Leon, já que o próprio Pierre tinha roubado o navio dele. E aí, o Leon foi ao porto à noite. O lugar estava muito barulhento e quando ele chegou lá no local onde a Einhorn estava, ele viu que tinha muita gente embarcando à vontade lá. Tinha uma crista no casco emitindo uma luz fraca também, que poderia com certeza ser até uma luz da árvore sagrada. E de fato era, cara. Essa era a prova de que a árvore sagrada reconheceu o navio como do Pierre. E a árvore sagrada não ficaria nem um pouco feliz se o Leon tentasse levar o navio de volta, né? Na verdade seria o contrário. Mas as coisas começaram a complicar um pouquinho quando o Leon confrontou o Pierre por tomar o seu navio. Luxion aparentemente se juntou ao Pierre nesse momento, também alegando que a Einhorn era uma parte dele. E quando o proprietário foi transferido, a propriedade dele também, de tudo no navio, foi pro Pierre. Agora ele tinha acabado de trair o Leon. A comunidade estava invicta na batalha defensiva, e o Pierre também não estava dizendo isso da boca para fora. Isso não era apenas um blefe, mas estava seriamente não se importando. Mesmo que se tornasse uma guerra contra o game inteiro, ele estava convicto, estava com a convicção de que ele ia ganhar. Leon estava farto com isso tudo e decidiu desafiar o Pierre para uma batalha valendo o Luxion de volta. Só que o Pierre rejeitou, alegando que ele não teria motivo para fazer isso. Por que ele simplesmente iria aceitar o desafio de alguém que não tem nada em troca que seja valioso pra, apostar ali? Aí, né, cara, ele mandou o Leon procurar alguma coisa e se ele achasse alguma coisa de valor, ele aceitaria o desafio de boa, com a convicção de que ele sairia vitorioso. Isso aí tava na mente dele. O cara tem uma autoestima que eu vou te falar, hein, lá em cima. Saindo dali então para procurar algo especial e apostar contra o Pierre, o Leon manteve a sua postura, claro, como sempre. E durante esse tempo houve também uma comoção ocorrendo no porto. O Pierre estava pilotando a Arrogance e voando entre os dirigíveis que vinham, né, partiam do porto. Ele estava com a armadura que passava voando em uma grande velocidade bem do lado das aeronaves, aonde o choque trazia movimentos sacudindo o casco dos navios, e ele também estava testando o desempenho da Einhorn e da Arrogance desde o início da manhã, cara. O resultado trouxe um bom humor pro Pierre, que levou ele a atacar descontroladamente o porto. Isso é ruim, na verdade, né? E essa brincadeirinha dele aí ficou se repetindo até o Leon obter uma muda da árvore sagrada. E lá ele descobriu um segredo inacreditável, que tinha informações sobre o juramento da árvore sagrada. Ao fazer o juramento, por exemplo, você pode extrair mais poder do que habitual da árvore sagrada. E a aplicação prática disso para algo como um duelo irracional que o Pierre forçou a Mary e os outros a fazer, era de fato o que aconteceu. E então o caderno também mencionou que sobre as cristas das árvores sagradas concedeu, né? A crista dos guardiões era mais forte, seguida pela da sacerdotisa, e depois embaixo dela estava o brasão dos 6 grandes nobres. A nota continuava mencionando outras cristas abaixo disso, mas eles não vai dar muita ênfase aqui. O status desses brasões também influenciou na posição de cada nobre, do que eles possuíam. Também havia informações de que poderiam ser usadas para poder se vingar do Pierre. E aí, ó, estalou na cabeça do nosso querido Leon. Foi isso que aconteceu. O Pierre confrontou o Leon então, e os dois concordaram em participar de um duelo de armaduras, com a Pierre apostando a Einhorn, Luxion e o Leon apostando o Rebento, a árvore sim. Antes do duelo, como garantia, Pierre sequestrou Carla, e durante o duelo, o Leon apareceu lá, sem armadura nem nada, enquanto o Pierre tava com a Arrogance, até porque o Leon não tinha mais nada, né? Ele até equipou a armadura com vários espinhos e deu uma pintura ousada nela para lutar contra o Leon, mostrar que ele tava podendo. E quando o duelo começou, o Leon aparentemente começou a evitar cada um dos ataques da Arrogance. Como assim, cara? Quando ele foi informado de que a Carla estava bem, o Leon começou a lutar sério, trabalhando junto com a Luxion para fingir uma força sobre-humana e empurrar o Pierre pro canto. Tá, peraí, calma aí. Você deve estar pensando aí, putz, mas a Luxion não tinha simplesmente traído o Leon? É aí que tá a jogada, ela tinha traído o Leon.
parcialmente, sacou? Ela não traiu ele completamente. O fato aqui é que a Luxion manipulou a Arrogance para não apenas evitar ferir o Leon, mas também fazer ele parecer um ser sobre-humano, que aparentemente levantaria a máquina e saia jogando ela para todos os lados. E então a Luxion assumiu o controle completo total da Arrogance, sintetizando a voz do Pierre, disparando mísseis na multidão, fazendo com que o Pierre ganhasse a raiva das 6 famílias nobres por causa dele ter atacado os civis. Isso porque, galera, o Pierre tratava a Luxion como uma mera ferramenta, cara, sem saber que ela não tinha dado a lealdade completa para ele. Isso deu uma chance perfeita para Luxion quebrar a imagem do Pierre ao registrar todas as atividades do seu eu criminoso de fato, que agora não tem mais controle sobre a Arrogance. E então ele foi puxado para fora da máquina pelo Leon e brutalmente espancado, cara. Brutalmente mesmo, com o Leon repetidamente dando soco na boca dele para impedir ele de se render adequadamente. Cara, o que me deixou impressionado foi justamente isso, que normalmente a gente tá acostumado com o Leon resolver as coisas com a mente, né, cara? A gente pelo menos já viu aqui no canal, já viu no anime, a galera que tá acompanhando sabe que ele resolve as coisas de forma inteligente. Ele é um cara muito inteligente, e não um cara brutal a ponto de simplesmente espancar o PR. Mas aconteceu, né? Acho que juntou tudo, juntou o fato dele prender os príncipes, a comitiva, que eram amigos, ter levado o Luxion junto com ele, ter prendido também a irmã mais nova dele, que era Mary, com um negócio na garganta e tal, que ela poderia ter morrido. Mano, juntou tudo, ele ficou boladão e aí espancou o cara. E depois que ele foi declarado vencedor, o Pierre foi informado de que a Einhorn estava atacando a sua família, aparentemente por ordem dele mesmo. Como assim? O menino então percebeu que tudo foi armado contra ele. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele foi punido por não ser capaz de manter a sua parte do acordo e a árvore sagrada roubou a crista dele, deixando ele inconsciente. Depois que o Leon levou a Einhorn para casa, a Casa Fable anunciou que o Pierre cometeu suicídio para poder espiar as suas ações. Mas Deidre, que era uma aluna do 3º ano da Halford Academy, afirmou que provavelmente ele estava preso em casa e sendo torturado pela galera lá por causa de tudo que ele fez. Basicamente, nós vimos o pior possível para um antagonista de Otome Game. Cara, simplesmente ele se aproveitou de tudo, ele foi lá, roubou o negócio do Leon e, cara, o Leon ficou boladão com isso, né? Ele, causou mal a várias pessoas por causa do que ele fez. Obviamente que ele não conseguiria sair dessa de boa. O Luxion, que pra mim foi, ponto principal disso daí. Traiu o Leon, traiu. Ele foi pro outro lado ali, ficou com o Pierre, falou e tal. Mas foi uma traição... Pode-se dizer que uma traição fingida, ou pela metade, né, cara? Porque ele foi lá parcialmente para poder ajudar o Leon a acabar com o Pierre de vez. E convenhamos, né, galera? Essa EA aí, né, que é a inteligência artificial, a Luxion, gosta bastante do Leon. Mesmo sendo, às vezes, meio sarcástico com ele, e ainda assim procurando maneiras ali de repreender o seu mestre pela sua personalidade horrível, ela, no fundo, gosta dele de qualquer forma. Mas, no final das contas, então, tudo terminou bem. E por isso que eu digo que você, se curtiu esse vídeo, manda aquele like pra gente. Se curtiu, quer mais Otome Game, se inscreve aqui no canal, capricha no joinha, se inscreve, ativa o sininho, que o sininho ativado vai te render muito mais informação de Otome Game, cara. Já somos 100 mil pessoas aqui e você que faz parte dessa família já, muito obrigado. Você dá uma força gigantesca pro canal. Você que não faz, seja bem-vindo a fazer e tenha certeza de que tu vai se amarrar, cara. Tem muita coisa aqui que tu vai gostar pra caramba. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. Um grande abraço pra vocês. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!